24 de março de 2014. Santos vence o Palmeiras na Vila Belmiro e termina a fase de classificação com a melhor campanha no Paulistão. Mesmo com a derrota, o Verdão comemora boa participação na primeira fase e se prepara para enfrentar o Bragantino pelas quartas de final. Time reserva do São Paulo faz 2-0 e acaba com a invencibilidade do Botafogo em Ribeirão Preto. Romarinho marca 3 gols e garante vitória na despedida do Corinthians no campeonato. Daqui a pouco, no Gazeta Esportiva, todos os detalhes da fase final do Campeonato Paulista. Tem também um show de... Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta segunda-feira começa falando do clássico que agitou a última rodada do Paulistão. O Santos venceu o Palmeiras por 2-1 e ficou com a melhor campanha na primeira fase da competição. O resultado garantiu também o direito da equipe jogar na Vila Belmiro todas as decisões, caso chegue até a final da competição. Veja os gols com a narração de Celso Cardoso. Feito o levantamento, vem chegando o Santos, o toque de cabeça. Gol do Santos! Após cobrança de escanteio, o zagueiro Neto apareceu para conferir e abrir o placar na Vila aos 25 minutos de jogo. Palmeiras 0, Santos 1. Olha o lançamento para o Thiago Ribeiro, avançou, invadiu, bateu, gol do Santos! Num contra-ataque mortal, Thiago Ribeiro apareceu para fazer Santos 2, Palmeiras 0 na Vila. Aí no Valdívia. Tenta a jogada, fez o toque para o Juninho, vai sair cruzamento, vem Palmeiras, insiste o Palmeiras ainda com o Juninho, cruzamento saiu, Allan Kardec de cabeça, gol do Palmeiras! Aos 43 minutos, Allan Kardec diminui, Santos 2, Palmeiras 1. Até chegar na última partida, ainda vamos jogar, e os nossos adversários também, outras 4, né? Quer dizer, 3 delas vão continuar contando os pontos para favorecer a cada etapa a equipe que estiver liderando com a melhor campanha. De qualquer forma, o jogo de hoje para nós foi um resultado excelente. Eu acho que a equipe correspondeu, os meninos se aplicaram muito. Oswaldo, por favor, queria que você falasse um pouquinho sobre a Ponte. O que você espera da Ponte? Um jogo só na Vila, o Santos com todo o favoritismo, pelo menos por parte do torcedor, é o que vai ser dito na imprensa todos os dias. Qual a sua expectativa em relação a esse jogo? O que você espera da Ponte aqui? Olha, eu trabalhei 5 anos no Japão, não conseguia ler jornal, não entendia nada que eles falavam na televisão, nem na internet. Eu ficava completamente alheio. E isso, de certa forma, me ajudava muito, porque eu não posso sofrer a interferência externa, isso não pode alterar o meu trabalho, né? Por isso eu vou procurar ignorar tudo isso e trabalhar respeitando muito o time da Ponte Preta. A gente tem visto jogos, tem jogadores de muito bom nível, jogadores muito aplicados, um time que está correndo muito, né? O Vadão é um treinador que sempre faz grandes trabalhos, que sempre demonstra equipes muito competitivas. Então eu vou procurar me concentrar bastante para realmente tornar realidade esse favoritismo que fatalmente vai acontecer. Olha, 2 tempos distintos do jogo, né? Nós não começamos bem, o Santos imprimiu muita velocidade, nós começamos a errar a saída de bola, eles pressionaram isso e isso aí nos deu dificuldade. Agora tomamos um gol de bola parada
Eu acho que até no momento que nós começamos a entrar no jogo, foram 15 minutos que nós praticamente só marcamos. Nós estávamos com uma situação que praticamente do nosso lado nós não tínhamos muito apoio, o Bruno César quase não tinha a ligação ali para fazer a triangulação. Acho que no segundo tempo, com o Bruninho vindo por dentro, a equipe melhorou muito, a marcação adiantou, o Thiago fez bem essa função. E eu acho que aí foi questão das oportunidades que o adversário teve e fez, as oportunidades que nós tivemos, nós não conseguimos concluir. E o Palmeiras começa a pensar agora no próximo adversário da fase de quartas de final, o Bragantino, jogo único que acontece já neste meio de semana no estádio do Pacaembu. Nós vamos ter que ter muita atenção numa bola parada, é uma equipe de muita estatura, é uma equipe que também tem tradição, é uma equipe que o seu treinador opta por muita marcação. Então é isso que é um jogo que nós vamos ter que ter paciência, nós vamos ter que imprimir velocidade, fazer valer o nosso mano de campo, como a gente já pediu aqui, fazer o apelo do torcedor, que a gente possa lotar lá para fazer realmente a diferença. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Santos acabou levando a melhor no Clássico, terminou a primeira fase com a melhor campanha, mas até a final vale a campanha durante todo o campeonato. Então o Palmeiras pode muito bem superar o Santos nessa fase de quartas de final. Vamos imaginar que o Palmeiras vence o jogo, o Santos empate com a Ponte Preta e se classifique, sei lá, nos pênaltis. O Palmeiras ultrapassa o Santos a partir desse momento e volta a ter a melhor campanha e a vantagem de fazer a final em casa, tal. Então, ter terminado em primeiro lugar a primeira fase não significa que vai se manter em primeiro até o final. E tampouco que vai se livrar do São Paulo nas semifinais. Isso pode acontecer para um ou para outro. Isso ainda está indefinido. Eu só queria falar uma coisa, Flávio, que me chamou a atenção. Um clássico entre os dois melhores do campeonato, num domingo à tarde, para 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Alguma coisa está errada. Os ingredientes de Santos e Palmeiras, todos nós falamos durante a semana. Os melhores times do campeonato, os favoritos ao título, para 12 mil pessoas num jogo. Então, há de se fazer uma reflexão. Alguma coisa está errada. E, para mim, é a realização dos regionais. A fórmula dos regionais. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, está na média. A média está até mais alto do que a média dos clássicos normalmente. São campeonatos com pouco apelo, isso sem dúvida. Agora o jogo de ontem foi muito legal, gostei bastante. O Santos foi muito bem no primeiro tempo, explorou bem as dificuldades do Palmeiras de acoplar, porque o Palmeiras, na verdade, a gente cobra um jogo compactado. O Palmeiras não foi compactado, ele foi embolado, ele se enroscou inteiro. E aí o Santos aproveitou demais isso aí. Esse lance do gol do Thiago Ribeiro, foi uma jogada linda do Giovani e o Thiago foi muito bem. Pô, deixaram os jogadores que já são, que são jogadores lentos, que eles primam pela boa colocação, o Lúcio, o Thiago, o próprio Marcelo Oliveira, mas eles não têm velocidade para pegar o Thiago. Isso aí é covardia, não tem jeito. E a culpa não é dos zagueiros. Não poderiam ficar tão expostos assim, né? Aí no segundo tempo, o Kleina acertou o time, aliás, ele falou isso na coletiva. Ele deu uma assentada, ele blocou o time, e não embolou, ele blocou o time, e aí o Santos teve problemas, o Palmeiras cresceu muito, jogou bem pelo lado esquerdo, criou oportunidades para diminuir o resultado e com um pouquinho de sorte até empatar. Mas acho que quando o Santos foi melhor, ele foi melhor numa dimensão maior do que o melhor do Palmeiras, então ficou bem esse resultado. Foi um jogo legal, gostei bastante da partida. Vote na enquete que está no site gazetesportiva.net. Palmeiras, Santos e São Paulo vão se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista? Sim ou não, Celso? Eu acredito que sim. Todos. Acredito nos 3 classificados. Flávio? Sim, sem dúvida. Eu também acredito que sim. A gente quer saber a sua opinião. Foi você que inventou essa enquete? Macaquinha? Você não achou que a macaquinha? Não tem nenhuma chance. Você não acha que a macaquinha vai passar para você? Não, acho que não, tem nenhuma chance. Nenhuma chance? Não, nenhuma. A propósito... O quê? Mugimirim 4-0. Um abraço. Teve jogo? Teve jogo. E até parece que ele se importa. Nossa, claro que me consta, o time da Ponte não foi para lá. Não importa, mas foi o Sub-15 da Ponte. Mugimirim venceu por 4-0. Não sabia nem que teve jogo. Mas é o que vai ficar na história. Sub-15 da Ponte estava lá. Mugimirim 4-0. A Ponte é Sub-15 da Ponte? Ah, tá bom, que bom. Em Ribeirão Preto, os reservas do São Paulo entraram em campo e acabaram com a invencibilidade do Botafogo como mandante. Veja os gols.
Jogando com o time reserva, o São Paulo foi a Ribeirão Preto encarar o também já classificado Botafogo e saiu na frente com Lucas Evangelista de cabeça, aos 42 minutos do primeiro tempo. O São Paulo ampliou aos 17 do segundo. Depois de boa jogada de Luiz Ricardo, Ademilson parou no goleiro Kleber, mas ficou com o rebote, se livrou da marcação e balançou as redes. E foi só, Botafogo 0, São Paulo 2. Eu acho que o time se portou bem, mas no segundo tempo quase que não foi assim, nosso goleiro quase não foi acionado. A gente, acho que no jogo todo a gente teve o domínio, acho que do jogo. Tivemos uma posse de bola boa, estava bem distribuído em campo. No segundo tempo a gente mudou um pouco o nosso posicionamento, né? Então acho que foi normal. Agora, em termos de jogadores, é difícil ter fazendo assim, né? Por um jogo só, tá fazendo uma avaliação, não seria justo, né, da minha parte, porque às vezes são meninos, né, ainda não estão formados ainda como jogadores, né? A gente está queimando uma etapa para ver se a gente melhora esses jogadores, né? De que forma que o time vai encarar o Penapolense? Dá para dizer que o São Paulo hoje tem um time totalmente confiável? Dá para apostar de olho fechado que o time vai passar pelo Penapolense no Morumbi? Não, o Penapolense é um bom time, é muito bem armado. A gente já viu jogos que ele fez contra a Corinthians, contra a Santos principalmente, né? É um time muito forte no que diz respeito ao conjunto, né? E o nosso time melhorou. Eu acho que a gente tem que tirar a base, assim, em clássicos, a verdade é essa, né? Então, a gente melhorou muito contra o Santos no Morumbi e também contra o Corinthians no Pacaembu. Então, dá esperança que a gente está muito melhor que no começo. É claro que a gente teve a infelicidade de perder o Souza, que estava muito bem no time, mas o time está mais entrosado do que era antes, né? Porque entrou 4, 5 jogadores diferentes e demora um pouco, né? Mas animou um pouco no jogo contra o Corinthians e contra o Santos, a maneira que a gente jogou. Então, quer dizer que a gente chega em melhores condições que antes para enfrentar esses times que realmente são favoritos, né? Não tenho dúvida que Santos e Palmeiras são os favoritos, porque estão num nível melhor que todos nós, né? Mas o São Paulo já chega, eu acho que muito melhor do que no começo do campeonato. Concordo plenamente com o Muricy. Os times estão se montando, né? Estão se assentando e o Muricy está dando uma cara para o time do São Paulo. Eu entendo que com o Souza inteiro, que não é o caso ainda, né? Não sei se ele consegue já jogar na partida do meio de semana, creio que não. Mas com o Souza e com o Michael, São Paulo ganhou uma saída de jogo boa que ele não tinha. E aí você vai moldando o seu time, você vai montando o seu time. Ontem não tinha nenhuma razão para expor jogadores, de repente alguém se machucar e tal. Nem o São Paulo, nem o Botafogo, os dois jogaram com o time reserva. E o São Paulo ganhou, ok, beleza, mas não muda muita coisa. Quer dizer, cria essa possibilidade dele talvez no meio da competição mudar o lugar com alguém, mas é pouco provável. São Paulo teve uma pontuação baixa, então o São Paulo chega nessa fase bem. Ele pega a Penapolense, que teve a mais baixa pontuação de todos, 19 pontos. Pra você ter uma ideia, o Audax, o Corinthians tendo se classificado ali. Somaram mais pontos do que o próprio Penapolense. Mas a regra do jogo era essa, tudo bem. Entendo que o São Paulo vai ter alguma dificuldade com o Penapolense, mas dos 3 grandes, o que deve ter mais facilidade ou menos dificuldade, no meu conceito, é o São Paulo, dentro da normalidade. Mas estou falando dentro da normalidade, claro, né? A gente nunca sabe. Mas acho que o São Paulo foi mais feliz no adversário que pegou e o time vai chegar preparado, o time vai chegar numa boa condição. De repente consegue uma boa vitória, tem tudo para isso. Joga uma má vitória também ganhando, claro. Vai adiante. Né? Mas assim, de repente uma boa vitória e aí já chega embalado, ou contra Palmeiras ou contra Santos, né? O Palmeiras também eu acho que tem um jogo teoricamente... O Bragantino? Tranquilo. O Bragantino é chato, hein? Não, mas é chatíssimo. Ganhou já do Corinthians esse ano aqui, cuidado. Acho que o mais complicado mesmo é o do Santos, mas... Esse não, isso aí é Nesse não, né? Isso aí não, isso tranquilo. Aí, já perdemos. Perdemos de 4-0 do Mogi, pô. É verdade. Eliminado do Paulistão desde a rodada da semana passada, o Corinthians entrou em campo para cumprir tabela e passou fácil pelo Atlético Sorocaba no Pacaembu. Principal destaque da partida, Romarinho marcou 3 gols e definiu o rebaixamento da equipe adversária para a 2ª divisão. Olha que bola, que defesa do Deolo, Renato Augusto cruzou, Romarinho, gol do Corinthians, Romarinho
Na bola que veio do Renato Augusto, Deola fez a defesa, depois houve o cruzamento, aí o Romarinho livre na pequena área. Só testou pro fundo do gol no Pacaembu. Agora Romarinho. Corinthians 1, Atlético Sorocaba 0. Guilherme com a sobra. Guilherme pro Romarinho de cabeça e o gol! Gol do Corinthians! Romarinho. Eu tive impressão de impedimento. O Deola tá reclamando, o Romarinho tocou de cabeça, o assistente número 2 saiu pro meio campo. O árbitro José Cláudio Rocha também, tire a sua dúvida, para mim o Romarinho impedido. De qualquer forma, o gol está confirmado, é do Corinthians. Jadson tá de frente, que bola pro Romarinho, olha o gol! Gol do Corinthians! De novo ele, Romarinho. Romarinho recebeu a açucarada do Jadson. Uma metida de bola, pegou o Romarinho livre de marcação. Na marca dos 30, ele faz o terceiro do Corinthians. Não terminamos o Campeonato Paulista com a fase classificatória, pelo menos, né, com o objetivo alcançado, a gente sabe disso. Então, nos frustramos um pouco com essa não chegada na fase decisiva. Como é que você projeta as próximas semanas até o Campeonato Brasileiro? Tem um certo tempo até começar. Você prefere trabalhos técnicos, táticos? Vai pedir algum amistoso para a diretoria? Como é que vai ficar isso? Bom, o ideal é mesclar as duas situações, né? Você trabalhar sem um jogo de meio de semana, podendo fazer uma semana completa de trabalho, e vamos trabalhar tudo que precisa ser trabalhado e que você pode repetir numa condição como essa, que não é possível quando está jogando quarta e domingo. Mas é importante termos jogos também, e vamos ter no mínimo 2 jogos, para que a gente não perca o ritmo importante que precisamos ter quando estrearmos no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Mineiro. Você repensou e se arrependeu do que disse a respeito do São Paulo? Não, eu não me arrependi porque aquilo passou e eu sei que repercutiu muito, mas eu não me arrependo de nada. Você continua achando que o São Paulo entregou? Não, só não quero falar mais disso. Também nem deve, porque o Corinthians não se classificou porque não fez por merecer. Botar na conta do São Paulo, eu acho isso um erro absurdo. O São Paulo tinha que jogar por ele e não pelo Corinthians. O Corinthians ficou 6 jogos sem vencer. Ponto. Foi o suficiente para ficar fora dessa fase do Campeonato Paulista. Aliás, não foi o próprio Mano Menezes quem disse que o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista no ano passado e ninguém foi comemorar na quadra? É verdade. Então, quer dizer, bola para frente, vira a página. O que interessa é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, trabalha visando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro e esquece o Campeonato Paulista. Vai chegar muito bem. Ele vai ter boa oportunidade para treinar, para trabalhar. Ele vai poder recuperar o tempo que não teve na pré-temporada. Ele dá um azar porque depois de 5, 6 rodadas já para por causa da Copa do Mundo. Então vai ter 2 paradas, aí já é um pouco demais. Mas ainda assim, eu acho que o time vai ser montado. Eu gosto muito do trabalho do Mano, acho extremamente competente. Romarinho, tomara, né? Agora acelera, ele começou muito bem, depois teve uma queda acentuada. Vamos ver se agora ele pega o ritmo que a gente esperava dele no começo. E um detalhezinho, como joga o tal de Jadson, não? Joga. Nossa Senhora, as bolas que ele mete, um jogadoraço, Jadson, muito bom. Tá voando, né? E o presidente Mário Gobi falou sobre a liberação dos 3 torcedores que ficaram presos por causa da invasão no CT Joaquim Grava depois da derrota do Corinthians para o Santos por 5-1 no dia 1º de fevereiro. O que você achou do despacho do juiz que liberou os torcedores que estavam presos, que invadiram o CT? Eu acho que vocês que analisam muito essa questão da violência, essa questão da criminalidade no futebol, essa coisa toda, cobram dos dirigentes, como se os dirigentes fossem o poder público para sanar o problema em si.
O que o juiz fez foi dizer que isso é um problema da iniciativa privada. Nós que temos que resolver. Quer dizer, eu tenho que contratar seguranças, encher o CT de policiais pagos pelo Corinthians para que ninguém mais entre lá. É o que eu venho dizendo faz tempo. Nós, com a postura nossa, estamos transferindo um problema do poder público à iniciativa privada. No caso da invasão ao CT, presidente, o senhor acumula funções, o senhor é dirigente e também delegado. Não dava para ter feito algo a mais? Não, eu não estava lá. Eu cheguei depois. E assim que eu cheguei, eu mandei colher todas as provas e 2 dias depois eu estava no gabinete do delegado-geral apresentando formalmente um pedido de abertura de inquérito policial com as provas que nós levamos. Além disso, fui ao Ministério Público e procedi da mesma forma. Eu não sei o que é que vocês querem que nós façamos. A lamentável sentença do juiz que liberou esses bandidos continua criando esse tipo de situação, né? O famoso jogo de empurra. O Gobi, que ele falou, tá certo, ele fez o que tinha que fazer. Aí os caras vão presos e o juiz pega e solta. Eu já disse isso na semana passada e vou dizer de novo. Eu tenho alguns amigos desembargadores e quando eles viram essa sentença, eles disseram, isso aqui é que deixa o judiciário com uma má fama, isso depõe contra o judiciário e eles se sentiram aviltados com essa decisão. Agora, eu ainda entendo que os clubes dão muita colete, o Corinthians, inclusive, ou talvez até mais que os outros, muito espaço para essa bandidagem. Esses caras têm que ser expurgados. Primeira medida, proibir de usar os símbolos do clube. Isso aí já secaria os caras, mas esse tipo de coisa não se toma como posição. Mas nesse caso, os caras estavam presos e o juiz entendeu que foi um ato de amor demais. Amor demais. Lamento profundamente por essa sentença. Muito triste para o judiciário brasileiro essa sentença. A propósito, é que a gente acabou não comentando no Gazeta Esportiva, Flávio, lembra daquela confronto triste dos torcedores do Vasco com os torcedores do Atlético Paranaense. Então, um dos torcedores também que estava lá com barra de ferro, o jogo batendo na cabeça do torcedor, também foi liberado. E aí o advogado, que está no papel dele de fazer a defesa, mas de maneira muito cara de pau, ele se excedeu, não quis matar ninguém, só se excedeu. Puxa vida. O advogado ele tem que fazer tudo isso, agora o juiz tem que ter vergonha na cara, né? E aí libera, quer dizer, então você está liberando, pode fazer o que você quiser, que não vai pegar nada. Agora, as nossas leis são frouxas também, bom que se frise, né? Então, elas ajudam muito bandido. A lei, olha, o cara mais favorecido com as atuais leis no Brasil é o bandido. Nossa, esse cara tem todos os privilégios possíveis e imagináveis. Para se ter uma ideia, o cara vai preso por roubo, assassinato, estupro, ele tem uma grana, ele recebe uma grana por mês maior do que 90% dos aposentados. O aposentado ganha o salário mínimo, ele ganha mais que o salário mínimo. Então, a lei é feita para quê? Para bandido mesmo, né? E mais uma coisa importante que tem a ver com esse contexto de impunidade. A Conmebol divulgou... Vamos falar depois sobre isso? Vou falar aqui agora. É que eu queria aproveitar esse gancho, então vamos falar. Então fala. Não, quem vai falar? Eu vou falar. A Conmebol anunciou no site oficial uma multa ao Real Garcilaso em $12 mil, que dá R$ 27.800 pelo episódio de racismo envolvendo o volante Tinga. E o volante Tinga ficou indignado com esse valor, disse que deveria ser feito uma advertência ou um trabalho para prevenir algum tipo de Na verdade, racismo. Tinha que tirar o mando do jogo do Real Garcilaso, quer dizer, é um absurdo. É um absurdo e o que aconteceu. Então aí vai ao né? encontro daquilo que eu queria aproveitar da impunidade. Então é um outro exemplo. Quer dizer, houve lá uma multa de 12 mil, teve um outro time, o Cerro, acho que Portenho, foi punido com $14 mil porque atrasou 3 minutos. Então você atrasar para voltar a entrar em campo é mais grave do que você ter torcedor com comportamento racista. O barulho era uníssono no estádio, de todo mundo imitando macaco. E não aconteceu absolutamente nada. Ou seja, o Real Garcilaso tinha que perder o mando de campo, jogar com portões fechados, para que esses torcedores aprendam como se faz. Eu espero da Sul-Americana isso. Pois é. Sul-Americana é medíocre, é ridícula, é do nível de CBF, de Federação Paulista de Futebol. Medíocre. Então, os medíocres é isso, que é assim que a coisa funciona. Ou seja, dentro do que eu esperava da Sul-Americana. Mediocridade pura.
Mais 7 jogos completaram a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Comercial, Oeste, Atlético Sorocaba e Paulista foram rebaixados e vão disputar a segunda divisão no ano que vem. Confira os gols. A Portuguesa recebeu o Rio Claro no estádio do Canindé e foi a equipe visitante quem abriu o marcador com o Wendel aos 20 minutos de jogo. A Portuguesa chegou ao empate 7 minutos mais tarde com Gabriel, que invadiu a área e mandou uma bomba sem chance para o goleiro Kleber. A virada aconteceu aos 31 minutos. Gabriel rolou para Rondinelli colocar a Luz em vantagem, 2-1. Aos 40, Rondinelli fez o terceiro cobrando falta. Kleber até fez a defesa, mas a bola ultrapassou a linha do gol. E a Portuguesa ainda fez mais um. Aos 19 minutos da etapa complementar, Leandro de cabeça ampliou a vantagem, 4-1. O Rio Claro não se entregou e foi para cima. Aos 23 minutos, Thiago Christian descontou para os visitantes. Aos 32 minutos, mais um escanteio e dessa vez Caio Vinícius estava lá para fazer o terceiro do Rio Claro. Mas a reação parou por aí. Portuguesa 4, Rio Claro 3, placar final. O Audax, jogando em casa, caiu diante do Linense por 1-0. João Paulo, aos 45 minutos do segundo tempo, fez o único gol da partida. A Ponte Preta também se deu mal jogando em casa contra o Mojimirim. O Sapão abriu o placar com esse gol relâmpago de Magrão, aproveitando o rebote do goleiro logo nos primeiros segundos de partida. Vitor Xavier, aos 12 da etapa complementar, acertou uma bomba para ampliar, 2-0. Mas a tarde era mesmo de Magrão, que fez o terceiro do Sapão aos 16 e o quarto aos 18, fechando a goleada. Ponte Preta 0, Mojimirim 4. Já o Ituano fez o dever de casa ao bater o Penapolense por 1-0 com gol de Alemão de cabeça, aos 31 minutos do segundo tempo. A vitória garantiu o time de Itu na próxima fase do Campeonato Paulista. Em Piracicaba, o 15 recebeu o desesperado Comercial e abriu o marcador com Adriano Ferreira cobrando pênalti. O Comercial chegou ao empate com Marcelo Toscano aos 20 do segundo tempo. 1-1, placar final. Com o resultado, o Comercial caiu para a segunda divisão. O já rebaixado Paulista de Jundiaí recebeu o Bragantino e saiu perdendo. Cássio fez 1-0 para o time de Bragança aos 9 minutos de jogo. Eric, com esse chute de longa distância, fechou o placar. Paulista 1, Bragantino também 1. O São Bernardo abriu o placar contra o Oeste com Badia, aproveitando a sobra de bola na pequena área. O Oeste precisava da vitória para fugir do rebaixamento e chegou ao empate com João Denoni. O time do interior virou o marcador com o Vagninho de cabeça aos 20 minutos de jogo. O Bernot deixou novamente tudo igual aos 30, com o Gil completando o cruzamento da direita. E os donos da casa voltaram a ficar em vantagem ainda no primeiro tempo com o Badi, que recebeu belo lançamento e chutou de fora da área. E deu tempo de fazer o quarto antes do intervalo. Márcio Diogo tentou 2 vezes antes de balançar as redes. Ficamos devendo o quinto gol do São Bernardo, marcado por Giancarlo. E ficou nisso São Bernardo 5, Oeste rebaixado 2. A bola rolou também pelos principais campeonatos estaduais do Brasil. No Paraná e no Rio Grande do Sul, os semifinalistas já estão definidos. Veja os gols. Quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio passou facilmente pelo Juventude com 3 gols do Pirata Barcos. O tricolor dos Pampas eliminou o time de Caxias do Sul e agora enfrenta o Brasil de Pelotas na próxima fase. O Internacional também está garantido na semifinal. Venceu o Cruzeiro por 3-1 com 2 gols de Arangues e 1 de Wellington Paulista. Matheus descontou para os visitantes. O Colorado encara agora o Caxias. Ainda no sul do país, mas no Paraná, o Curitiba decidiu uma vaga na semifinal contra o Rio Branco e saiu perdendo após esse gol de Júnior Capixaba. Na etapa final, Keyson empatou e depois Alex foi quem balançou a rede, comandando a virada e a classificação do Coxa. Final Curitiba 2, Rio Branco 1. O time de Couto Pereira enfrenta agora em 2 jogos o Maringá.
No Rio de Janeiro, a última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara começou com um empate de 1-1 entre Botafogo e Nova Iguaçu. Dieguinho marcou para o Carrossel da Baixada, enquanto Sebadios fez o gol do Clube da Estrela Solitária. No domingo, o Vasco recebeu o Duque de Caxias em São Januário e com 7 segundos de jogo já ganhava por 1-0. Graças a esse gol de Reginaldo, o mais rápido da história do Campeonato Carioca. Everton Costa e Edmilson 2 vezes completaram a goleada por 4-0 do Gigante da Colina, que vai encarar o Fluminense nas semifinais do torneio. E por falar no time das Laranjeiras, ele também venceu ontem. Walter, Fred e Wagner balançaram as redes contra o Volta Redonda em Macaé. Thiago Amaral fez o de honra do time da Cidade do Aço, final 3-1. O Maracanã também viu uma chuva de gols no confronto entre Flamengo e Cabo Friense. No primeiro tempo, Alexandro, Paulinho e Lucas Mugni fizeram a alegria da galera. A etapa final continuou nesse ritmo e no primeiro minuto, Luiz Antônio ampliou. Na sequência, Eberson fez 2 gols para o time da região dos Lagos e diminuiu. Alexandro ainda fez mais um e Fabrício Carvalho fez o último do jogo. O rubro-negro encara na semifinal, na semana que vem, o mesmo Cabo Friense em 2 jogos. Semifinal do Campeonato Mineiro, o Galo enfrentou o América e venceu por 4-1. Otamendi, Jô, Guilherme e Neto Berola marcaram para o Atlético, enquanto Tchô foi quem descontou para o Coelho. Os 2 times voltam a se enfrentar no próximo domingo para definir uma vaga na final. Quem também saiu na frente nas semifinais do Mineiro foi o Cruzeiro ao bater o Boa Esporte por 1-0. Gol de Júlio Batista. Domingo que vem tem o outro confronto entre eles. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, dê um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazEsportiva. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para a galera que está nos assistindo, Euclésio Souza, o Wagner Luiz, de São Carlos, Marcelo Garcia, Maurício Duó, Walter Ramos Marinho, São José dos Campos, Thiago Cunha, Itaim Paulista, São Paulo, Luiz Antônio Oliveira, San Campos, Jerônimo Pereira da Costa, Bom Jesus dos Perdões. Conhece, Celso? Bom, não conheço. Não, tá assim que existe. Queria mandar também sul de Minas. Pro pessoal que me recebeu. Bom Jesus Perdões é sul de Minas. E mandar também pro pessoal que me recebeu muito bem lá em Santos, a Simone, o Ricardo, a Angélica, Yasmin e o André. Tem sobrenome essas pessoas? Tem, obviamente. Além dele ficar de bicão, no apartamento das pessoas, ainda ele vai dar o nome. Fica muito confuso assim. Bicão. O João deu bronca no Celso. Claro. Veja quais são agora os destaques do Super Esporte desta terça-feira com a Anitta. Olá, Michele. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. E o nosso programa vai mostrar todos os preparativos para as quartas de final do Campeonato Paulista, com as informações de Santos, Palmeiras e São Paulo. Tem também as principais notícias do mundo da bola e o tênis com o Masters 1000 de Miami. É amanhã, meio-dia, aqui no Super Esporte. Te espero. A Federação Paulista de Futebol definiu nesta segunda-feira as datas, os horários e os locais das partidas que serão disputadas às quartas de final do Campeonato Paulista. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. 1h30. Esse foi o tempo que durou a reunião do Conselho Técnico na sede da Federação Paulista de Futebol, para definir as datas dos jogos das quartas de finais do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, 3 partidas. Às 19h30, o Botafogo recebe o Ituano em Ribeirão Preto. E no mesmo horário, o Santos pega a Ponte Preta na Vila Belmiro. Ainda na quarta, às 22 horas no estádio do Morumbi, o São Paulo enfrenta o Penapolense. Para o presidente Marco Polo Del Nero, o balanço do Campeonato Paulista até aqui é positivo. O campeonato não é bem aquilo que a gente queria que acontecesse, a gente queria um público maior. Mas eu entendo que há necessidade dos clubes terem um pouco de criatividade, de buscar trazer o torcedor no campo de jogo. Enfim, são vários caminhos que nós temos que conversar, discutir e fazer com que melhore o público no estádio. O Santos, que teve a melhor campanha na fase de classificação, não quer o rótulo de favorito à conquista do título.
O Santos não é favorito, não aceita essa condição e a gente tem um respeito muito grande por todos os adversários. Acho que o campeonato está muito nivelado. O Palmeiras lamentou o fato de jogar somente na próxima quinta-feira, diferente dos rivais Santos e São Paulo que jogam na quarta. Eu preferia jogar na quarta, privilegiando o fator esportivo, que é um dia a mais de preparação para o meu time. Dinheiro é muito importante, renda é muito importante, mas agora a gente tem que privilegiar a parte esportiva para a gente tentar buscar esse título. A ausência do Corinthians foi comentada, mas o São Paulo não aceita ter tido nenhuma influência na eliminação do rival. O São Paulo jamais faria isso, como nunca fez na sua história, teve outras oportunidades demonstrando. O São Paulo não fez. O São Paulo lamenta a ausência do Corinthians como equipe grande, porque isso abrilhantaria certamente o certame nessa fase final. Um clube como o Corinthians tem torcida, tem presença, tem uma série de coisas, mas o futebol é esse, é jogado no campo. Infelizmente ele não chegou lá. A arbitragem também foi assunto nesta reunião. Até aqui, a avaliação é positiva, segundo quem comanda o quadro de árbitros do futebol paulista. E como no ano passado, os árbitros para a fase final do campeonato estadual estarão também em regime de concentração. Essa é uma orientação da presidência, já fizemos nos anos anteriores. Nessas quartas de final, semifinal e final, nós faremos a concentração dos árbitros um dia antes, né? E onde a gente faz um trabalho técnico com eles. O Palmeiras tem razão de chiar um pouquinho, mas aí tem que quebrar a rodada mesmo. Tem a televisão que banca o evento, tá tudo certo. E aí também fica garantido que o Palmeiras joga no domingo, né? Porque ele, por certo, né, não será escalado para o jogo do sábado, independentemente do adversário. Fica muito claro que o jogo do Palmeiras vai ser o jogo do domingo. E aí, agora é um jogo de mata, né? Não tem muito essa coisa de melhor, muito melhor. Um jogo só pode qualquer coisa, qualquer coisa. De repente você arma um esquema fechadinho lá atrás, especula. Um dia ruim, aí, né? Do adversário, acabou. Pois acabou. é. Uma infelicidade, uma arbitragem, qualquer coisa. Não precisa ir muito longe. São Paulo e Ponte nas semifinais da Copa Sul-Americana. O que tem? Todo mundo dizendo que o São Paulo era favorito e tal. São Paulo lá em cima, 3 bolas desviadas e a Ponte Preta... 3 bolas desviadas, pô, deu um vareio. Vai te catar, pô. Tá louco? Que é isso? Tá de brincadeira, pô. E só com provocação. A derrota para o Santos, o Palmeiras ficou com a segunda classificação geral do Paulistão. Os comandados de Gilson Kleina se representaram na tarde desta segunda-feira e já estão de olho no jogo contra o Bragantino, quinta-feira, no duelo por uma vaga na semifinal do torneio. Felipe Sboril esteve na academia de futebol e traz as últimas informações do Verdão. A derrota no clássico do último domingo pegou todos de surpresa. Fez o Palmeiras perder a melhor campanha do estadual. Foi apenas o segundo resultado negativo da temporada, mas serviu para o time colocar os pés no chão. Nunca é bom perder, né? Mas cabe a gente tirar as lições, né? Que um jogo não mata, né? A gente tem que minimizar esses erros que aconteceram nos jogos. A gente vinha bem, apesar do primeiro tempo desastroso nosso. A gente tomou uns gols ali que depois que a gente foi tentar correr atrás, não deu, né? O zagueiro Thiago Alves sabe da importância de não vacilar daqui para frente. Uma derrota custará o campeonato. Nesta quinta-feira, o único jogo das quartas de final contra o Bragantino pode colocar o Palmeiras na semifinal. Enfrentar um time do interior requer atenção redobrada. Gilson Kleina poderá fazer modificações na equipe que entra em campo na próxima quinta-feira. Isso porque vai ter o retorno do goleiro Fernando Praz, do lateral Wendel e também do volante Wesley. Fora isso, mais modificações podem ser feitas. Nesse momento de decisão, ninguém quer perder a vaga no time titular. Todo mundo quer jogar nesse momento, né? Que é um momento de chegada do campeonato. Porém, quem tem a ganhar é só o Palmeiras. E a dor de cabeça fica para o Kleina, que tem bastante jogadores num nível muito bom, que vem fazendo um bom campeonato. Então, eu creio que quem ele optar vai entrar da melhor maneira possível ali e vai dar conta do recado. 2 meias ou 3 atacantes. Essa deve ser a formação do Palmeiras, que promete ser ofensivo contra o time de Bragança Paulista. Depois de vencer o Botafogo de Ribeirão Preto e acabar com a invencibilidade do adversário jogando em casa, o São Paulo também se reapresentou na tarde de hoje, já pensando no duelo da próxima quarta-feira contra o Penapolense no Morumbi. E o repórter Adriano Dolfi acompanhou os trabalhos no tricolor. Uma reapresentação diferente no São Paulo.
Normalmente acostumados a um trabalho bem leve, os titulares foram para o gramado. Campo reduzido, Muricy Ramalho exigente. Entre os jogadores, Luiz Fabiano, Ganso, Rogério e Alexandre Pato. Alguns deles realizando também um trabalho específico de finalizações. É hora de decisão, quartas de final do Campeonato Paulista contra a Penapolense. E amanhã o treinador define a equipe que não deve ter surpresas. Toda essa turma, exceção, claro, ao Alexandre Pato, volta ao time titular. Mas Muricy Ramalho deverá ter um desfalque certo para essa partida. O volante Souza, ainda se recuperando de uma lesão no joelho, fica de fora. São Paulo e Penapolense repetem o duelo do ano passado, das quartas de final do Campeonato Paulista, quando no mesmo estádio do Morumbi, o tricolor venceu a partida por 1-0. Foram colocados à venda aproximadamente 52 mil ingressos. E é bom o torcedor ficar atento, porque para os setores de sócio-torcedor e arquibancada amarela, a venda acontece apenas pela internet. Do CT do São Paulo, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Muito bem, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Palmeiras, Santos e São Paulo vão se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista? Claro que sim! 78% dos votos, 68% dos votos. Gazeta Esportiva desta segunda-feira termina aqui prestando uma homenagem a Ayrton Senna, que há 23 anos vencia o Grande Prêmio do Brasil pela primeira vez. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais, que agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. Até daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Um abraço.